Atenção, foi. Dr. Dário Sade, tomando aqui um vinhozinho. Eu ofereci um Scott do melhor, mas o doutor preferiu entrar aqui no seu vinhozinho tinto. Você sabe... Protocolo o vinho tinto. Não é isso não. O uísque eu não consigo beber. Eu sou meio caipira, né? Eu vim de Pedregulho, lá do interior. Pedregulho? Pedregulho é a terra do Quercia. Terra do Quercia. É mesmo, é mesmo? Verdade. Conterrâneo. E lá, conterrâneo. Conterrâneo. E lá a gente tomava cerveja. Então eu continuei tomando cerveja. E agora tomo um pouco de vinho. A cachaçinha também. Não aguento cachaça, sabe? Não aguenta? Não. Nem deste lado eu sou fraco. Vai uma cervejinha. Uma cervejinha. E vinho também. Não, outro dia eu estive com você ali no... Estava você ali no... Qual que é aquele bar lá embaixo, aqui em Barão Geraldo? Não, no Nono. Não, no Nono eu te vi outras vezes. Onde você acho que foi comer uma costela, acho que com a sua família. Aqui não. Aonde foi? Aqui naquele bar que é enorme, que tem aquela costela. No Santa Genebra. Santa Genebra, do Baiano. Amigos lá no eu conheço o Bar do Baiano. Não, aqui em Barão todo mundo fala Bar do Baiano. Bar do Baiano. Mas a gente que não é daqui de Barão conhece como Santa Genebra. Como Santa Genebra. Bacana. Ali é bom. Uma costela. Não, ali é fantástico, né? Aliás, está fazendo uma puta falta, porque eu vou no Bar do Frango aqui. O Bar do Frango eu conheço. Eu vou no Bar do... O Bar do Frango é meu... como é que o gabinete. É o gabinete. O gabinete é o Bar do Frango. E domingo, o Bar do Frango fecha, porque os meninos são religiosos. Então, domingo eles não trabalham. E a gente ia no Baiano, pelo menos na hora do almoço, tomar um negocinho lá, bater um papo lá com a rapaziada de Barão. Então você é de Pedregulho. Pedregulho fica na divisa com o Triângulo Mineiro. Lá pra frente de Franca. Você passa Franca, vai chegando... Batatai. Não, você sai daqui, Ribeirão Preto. Brodowski, cidade do Portinari. Do Portinari, aliás, tem uma história maravilhosa, Samara. Teve um plebiscito para mudar o nome da cidade. O Brodowski foi um engenheiro da ferrovia que foi muito famoso lá. E a cidade votou contra chamar Portinari. Meu pai, que era apaixonado pelo Portinari, ficava revoltado. Ele queria que mudasse para Portinari. Brodowski, mas a cidade fez um plebiscito e foi... mas é complicado mudar o nome de uma cidade. É complicado, mas o Cândido Portinari merecia. Você sabe que nós temos aqui um amigo nosso, José Alexandre Carvalho, professor da Unicamp, contrabaixo, amigão nosso aqui. Conheço. Ele é sobrinho neto do Cândido Portinari. Do Cândido Portinari. E Samara, quem tem um painel na sede da ONU... Não, ele realmente é maravilhoso. Maravilhoso. Mas nós fomos lá há coisa de uns 20 anos atrás, ainda mais molecão. Ele é um pouco mais novo que eu, ele deve estar com seus... O Zé deve estar nos 5'2", alguma coisa assim, 5'2", 5'3". Nós fomos... A gente estava indo para a Bahia, fomos passear, não é molecão? Ele antes de casar ainda, e a gente ia subir para a Bahia e paramos no Rio. E ficamos na casa do sobrinho. Do sobrinho do Cândido Portinari. Que eles falavam? Eu não sei, rapaz. Tem um sobrinho dele que cuida dele. É o sobrinho, o doutor. Na realidade não é o sobrinho, eu acho que é a sobrinha, que era casada com um carioca, um aristocrata carioca, lá, o seu doutor Leão. A casa no Parque Guinle. Um apartamento no Parque Guinle, correto? E tinha lá os Portinares, inclusive tinha aquele que é um carvão. Eu já vi. Um carvão, já vi em reprodução, claro. Era um carvão lá e tava lá os originais lá, né? Mas é fantástico. Aí você passa Brodowski, você chega em Batatais. Aí você segue, você chega em Franca. Sim. A terra do calçado. Conheço lá. Franca, aliás, eu fiz o casamento da filha do Sábio de Melo. O Sábio de Melo de Franca, eu não conheço. Samelo, Sábio de Melo. Fizemos lá o casamento do pessoal lá da Gaita. Da Gaita. Aí você anda um pouquinho, você chega numa cidade chamada Cristais Paulista, pequena. Aí você anda mais um pouquinho, você chega na metrópole. Pedregulho. Pedregulho é uma cidade fantástica. O que é lá? 20 mil, 30 mil? Hoje não tem 20 mil, deve ter uns 18 mil. Vamos 20 mil. 20 mil, porque o pessoal conta quem já morreu também. Tá? Sim. Não, brincadeira. Mas Pedregulho tem uma característica importante que tem mais de 1.000 metros de altitude. Pedregulho tem 1.032 metros, tem um lugar que dá sobe uma serrinha. E a terra é muito boa para café.
Então o café lá é um café de qualidade. Entendo. Então, lá em Pedregulho é muito, muito forte a cafeicultura. Cafeicultura. Não, esse estado de São Paulo é uma coisa fantástica, né? Quando eu pego de vez em quando, pegava mais estrada, né? Quando a gente viajava um pouco mais com a empresa aqui, a gente viajava um pouco mais, eu era mais valente. E a gente saía, São José do Rio Preto, a Ribeirão pra gente vai, Anhanguera, pista dupla, caminhão não tem problema, mas a gente encarava muito e eu ficava fascinado com o poderio, você sabe, o poderio do estado de São Paulo. É uma bela cidade. Era magnífico. E ali tem uma coisa interessante, Samara, que faz divisa com o Triângulo Mineiro. Sim. Que é uma região muito interessante também. Sim. Uberaba é uma cidade interessante, tradicional, mas... Não conheço. Mas se você andar um pouco, você chega em Uberlândia. Uberlândia É uma potência hoje. Uma potência. Hoje Uberlândia é muito grande. Uns 500 mil habitantes. Eu acho que está beirando os 800, Samara. É mesmo? Uberlândia é uma cidade fantástica. Ontem eu fui levar minha filha e minha esposa para Monteiro Lobato. É o interior, aqui no interior. São José dos Campos. Isso. E para ir para Monteiro Lobato, você tem que entrar em São José dos Campos. Uma boa cidade. Eu também, fiquei besta com o tamanho de São José dos Campos. Porque a gente ia, quando eu era moleque, a gente ia para Caraguatatuba e passava ali. E São José era, assim, perto de Campinas, era pequeno. Mas cresceu bastante. Mas cresceu demais. Avenidas assim, o negócio abriu, um negócio sensacional. O São Paulo, como um estado, é fantástico. É uma máquina. É uma máquina. Imagina se a gente fosse sozinho. Essa é uma discussão, Samara, que eu acho que nós nascemos num país continental que nem o Brasil. Sim. Esses movimentos separatistas, eu sou contra. Não, eu também, não tem fundamento. No Rio Grande do Sul tem aquele movimento, o Rio é meu país. Isso é besteira. Mas tem gente que faz as contas, né? A gente tem que arrumar os nossos problemas, né? Mas igual eu tiro o sarro. Os amigos meus que é músico, que é do Nordeste, que é baiano, eu tiro um puta sarro. Tá entendendo? Mas é absurdo. Como é que você vai abrir mão de um negócio desse? Como é que você vai abrir mão de um Maranhão? Como é que você vai abrir mão de uma Bahia? Isso não existe. Isso é Aliás, uma herança dos portugueses, né? Sim, conseguiu unificar um país. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Hoje, se você olhar do ponto de vista histórico, é extremamente interessante você entender como é que um país, naquela época, conseguiu ficou desse tamanho. Toda essa quebradeira que a gente tem do nosso lado, né? Colômbia, Venezuela, o raio que aparta, e nós não. Desse tamanho. E nós não, né? Isso deve aos portugueses, né? Os portugueses souberam, muitas vezes com mão de ferro, sufocando rebeliões, sufocando movimentos insurgentes, mas eles mantiveram um país desse tamanho. Darião, você é... Se eu fumar você vai ficar nervoso? Não vou não, pode fumar. Sem problema. Você é médico? Médico. Estudou aqui em Campinas? Lá na PUC. Eu cheguei lá aqui em Campinas em 82. A PUC já era ali já na Dunlop. Mas a pista dupla ia até o balão ali do Roseira. Sim, da Fazenda Roseira ali. Não, no balão do Londres, desculpa. Jardim Londres. E no balão do Londres, o restante era tudo pista simples. Conheço. Eu conheço até lá no fim, porque a gente faz serviço para a prefeitura, a gente vai até lá para o outro lado lá. Fez pós-graduação? Eu fiz residência médica em urologia. Aí que eu fiz no Mário Gatti e na Casa de Saúde. Cheguei no Mário Gatti em 88. Fiz residência 88, 89 e 90. E me especializei em urologia. Sim. Aí quis a vida que em 93 eu virei presidente do Mário Gatti. Sim. Começou aí a questão política. Eu fui candidato a vereador em 92 e fui muito bem votado, fiquei de suplente e tal, primeiro suplente. Aí o Magalhães Teixeira ganhou a eleição e ele chegou para mim, eu não esperava, viu, Samara? Foi um negócio, ele chegou para mim, eu tinha 29 anos, já não tinha cabelo também, já estava meio fracassado. Aí ele chegou e falou, Odário, ele falava rapidinho assim. Conheci, eu era moleque, quer dizer, nós temos a mesma idade. Mas o Magalhães Teixeira era do tênis clube, foi presidente do tênis, o Magalhães Teixeira era muito amigo era amigo do meu pai e também amigo do irmão da minha mãe, do tio Gleno Ervan.
Né? Era uma pessoa maravilhosa. O filho dele também está na prefeitura, que é sensacional. O Henrique é fantástico. Não, fantástico. Agora ele chegou e falou assim, você vai ser presidente do Marugatti. Aí eu falei, prefeito, mas eu tenho 29 anos, eu acabei a residência. Puta bucha, agora mexeu. Aí ele falou, não, é assim que é bom. E ele falava assim. Ele falava assim. Aí foram 2 anos, Samara, fantásticos da minha vida, de muito trabalho e muita dificuldade. Imagino. Você tem uma ideia, só te dar um exemplo dos desafios que eu passei. Você lembra do Hospital Álvaro Ribeiro, lembra? Hoje é o Hospital da Unimed lá, né? Sim. Simplesmente um dia, uma semana antes, o Hospital Álvaro Ribeiro, que era o hospital pediátrico, os mais famosos do interior de São Paulo. Sim. O Álvaro Ribeiro anunciou que ia parar o atendimento de SUS. E tinha um movimento terrível. Eu no Marugatti, a pediatria nossa era pequenininha, justamente porque o Álvaro Ribeiro ficava ali em cima, na rua São Carlos. Sim. Aquele pavilhãozão. Aí me ligaram lá e falaram, o Álvaro Ribeiro não vai atender mais SUS. A pediatria do Marugatti atendia 80, passou para 400, 500 no outro dia. Do dia para noite. E olha, nesse dia eu lembro o Magalhães. Deu um tumulto no Marugatti, porque o Marugatti não conseguiu absorver tudo num dia, né? Conseguiu resolver. Depois a gente conseguiu. Mas no dia, o Magalhães foi lá, conversou com as mães, uma por uma na fila, e falou, olha, o Álvaro Ribeiro fechou, eu do lado. Aí ele falou, está aqui esse presidente do Marugatti, ele vai melhorar isso aqui. Hoje está complicado porque foi o primeiro dia. E graças a Deus a gente caminhou. Então foi um aprendizado na minha vida, viu, Samara? E política? Não. O que é o partido do Republicano que eu estou hoje. PR? Republicano. Na verdade, quem que é o cacique? Não, na verdade não tem muito cacique, não. Não tem? Não, é um partido que tem 30 deputados, 32 deputados na Câmara Federal. Hoje um partido... O Fontaine veio aqui. O Fontelas. Alex Fontaine. Não, ele é do Novo. Eu sei, não, mas estou falando, ele veio aqui, deputado federal. Deputado federal. Vem aqui, batemos um papão. O Alex não bebeu nada, viu? Porra. O Alex, ele é um deputado com uma cabeça boa, tem feito um trabalho bom no Partido Novo, tem toda uma metodologia diferente. Então, assim, eu estou no partido, o partido quer ter um projeto para a Prefeitura de Campinas e a gente está discutindo esse projeto aí, Samara. O ilustre é candidato. Candidato perfeito, Samara. Gostoso. Pau na mesa. Devo ver drible da vaca, não sou, vai esperar chover. Não, Samara, eu sou candidato. Eu fui presidente do Marugatti, eu fui vereador por 4 mandatos e meio, eu fui presidente da Câmara, voltei para o Marugatti, fiquei quase 2 anos e meio trabalhando, atendendo o povão lá. Sim. Fui convidado para ser secretário de esportes, fiquei 5 anos no esportes. Secretaria. Fizemos vários com o nosso colega, com o Vaninho. Vaninho, eu queria que você viesse aqui, mas você não vai me escapar. Samara, eu chamei o Vaninho. Aí ele falou que era muito tarde, que ele dorme cedo. Eu falei, mas toma canja? Toma canja, 6 horas da tarde, dorme. E fui 5 anos secretário de esportes. Então, eu entendo o seguinte, eu adquiri uma experiência... Você não assina qualquer besteira. Não assina. E outra coisa, Samara, eu adquiri uma certa experiência e principalmente uma experiência de gestão. Esses 5 anos da secretaria foram os anos mais maravilhosos da minha vida como gestor, mas foi o ano de maior carência. Você sabe quantas vezes o Vaninho te ligava, quebra um galho para nós, não tem dinheiro. Não, mas você sabe disso. Sim, fizemos. Você falou, Darião, não está no meu contrato. Manda pau depois. Faz lá, depois Deus paga. Você ajudou muito. Então, aliás, essa amizade que a gente tem foi feita de um jeito muito bonito. Por quê? Porque, primeiro, que você é um empresário, mas você não tem aquela visão só do lucro. Você tem uma visão... O lucro vem. Ele vem. O lucro vem. Você tem uma visão muito mais ampla. Isso é fantástico. O lucro vem. E assim, eu admirei sempre você. Muitas vezes a secretaria não tinha contrato. Você falou, Darião, vou fazer. Depois, se a prefeitura não pode pagar, Deus paga. E vamos tocar na vida. Sabe que eu vou falar uma coisa? Tem um pessoal que tem medo de prefeitura. Porra, não paga. E eu sempre falo, olha, para entrar em prefeitura, a primeira coisa que você precisa de ter é 1 quilo de papel. Os caras pedem tudo.
Você tá Mas a lei federal exige, sabe? Exige. Eu tenho engenheiro, eu tenho CREA, eu tenho alvará, até a puta que pariu. Bicho, eu não calhamaço de papel. Até hoje ligaram para mim para pedir uma certidão, que a certidão venceu. Eu falei, bicho, mas nós não estamos fazendo nada. Inclusive pediram uma certidão que eu nem tenho. O rapaz, até expliquei lá pro menino lá, gente boa lá, o menino da cultura. Falei, querido, eu não tenho essa certidão. Essa certidão é só quem é inscrito no Estado, que faz comércio. Faz comércio. Então, nós somos isentos, que são isentos, então essa certidão não tem. Mas eu sempre falo, olha, o que você tem que ter uma certa reserva de dinheiro, porque a prefeitura de fato demora. Você está entendendo? Eu já demorei 2 anos para receber prefeitura, um dinheiro relativamente grande para mim, né? Agora, você está entendendo? E você tem que saber onde você pisa. Mas nunca deixei de receber uma nota empenhada. Nunca! Empenhou, tá lá, pagou. Mas esses dias até recebeu dinheiro que eu nem achei que nem tinha até esquecido. Juro por Deus, eu recebi um dinheiro que eu tinha até esquecido que tinha. Recebi uma graninha boa, dá para fazer um espeto. Você está entendendo? Então não tenho a reclamar, não. Não tem a reclamar. Inclusive da gestão aí do próprio, do camarada do Jonas aí, sempre cordial, sempre tranquilo, você está entendendo? Não tenho nada para falar de prefeitura. Nós passamos por uma fase, Samara, de redução de arrecadação. Crise econômica. Passamos por 2 perrengues, né, nos últimos 4 anos, 2 né? perrengues. Uma coisa de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, também deu uma baixada aqui. E como a gente faz muita prefeitura e a gente é um pouco dependente, né, eu falei, nossa... A hora que o país estava parecendo que estava começando a engrenar, veio a pandemia. Quer dizer, o negócio... Esse ano a gente estava cheio de expectativa. Não, Samara, posso aqui com o João, aqui, que é o nosso comandante aqui da estrutura, falei, pô, esse ano aqui nós vamos arrebentar, nós vamos comprar isso, comprar aquilo, não vamos comprar porra nisso. Pergunta pro Vanim, sabe quantas corridas nós tínhamos programado? Você falou para mim. 50. Eram 50 corridas de rua em Campinas, não da Secretaria só, a grande maioria dos parceiros. Sim. Mas a gente sempre envolvido. 50 corridas, Campinas é um polo de corrida de rua. Tem gente que... Campinas é um polo de tudo. Tem gente que... Cidade desse tamanho. Tem um amigo meu que mora numa rua aí que sempre fecha por causa de corrida. Ele brigou comigo, falou, Adara, você acabou com a minha vida. Toda semana tem nego correndo. Eu falei, não é toda semana. Ele falou, não, mas 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Menos. Mas eu acho que foi, para mim, eu agradeço a Deus, agradeço o convite do Jonas, que foi fantástico, o convite, e foi onde eu aprendi a fazer gestão com pouco recurso, sabe? Com pouco recurso. Porque você fazer gestão ordenando despesa... Com muito é fácil. Não, isso eu sempre falo. Mas com dinheiro fica tudo lindo. Agora, sem dinheiro, você tem que dar piruleta, né? Com dinheiro fica tudo lindo. D'água, sabe, esconder as pontas, não é fácil, não. Trabalhar com dinheiro é uma maravilha. Por isso que o empresário brasileiro... O Brasil tem empresários bons, porque viveram crises e crises de hiperinflação, de planos econômicos, de loucura toda. Então os empresários aqui, executivos, são bons. E eu falo em todas as áreas. E médico também. Uma vez, Samara, eu cheguei no Marugate em 88, tinha 1 ano atrás, 2, não sei, tinha uma história muito viva lá. Que um médico do Marugate fez amizade com um médico suíço. Sim. E o médico suíço veio para fazer uma cirurgia de vesícula com uma técnica modernosa. Entendo. Aí separaram no sábado 2 pacientes lá para o médico suíço fazer. Prepararam, pegaram o melhor material, puseram na mesinha lá. Aonde isso? No Marugate. Marugate. A hora tem um amigo meu lá que é o Pierro. O André. Amigão. André, amigão meu. Beijão, André. Gente finíssima. E é músico também, não é? Ele toca um rock aí. Mas meio... Os caras tiram uma. Aí, o médico suíço chegou lá, o pessoal pegou o melhor material, Samara. A hora que ele chegou, ele olhou o exame, viu a mesa, falou, mas vocês operam com esse material? Esse negócio aí. Aí opera. Não. Lá na Suíça diz que tinha 3 mesas cheias de material. No Marugate 3 tesourinhas. Aí o suíço... Aquela lâmina Legemor. O suíço disse que ficou mais branco ainda. Aí disse que tinham 2 pacientes. Não vai dar nem para abrir. Aí disse que o médico do Marugate falou, não, essa aqui vamos fazer.
Samara, diz que fizeram um cortezinho desse tamanho, com aquelas coisinhas, tiraram a pedra da vesícula, era cálculo na vesícula. Fizeram uma cirurgia rapidinha e tal. Diz que o suíço falou assim: vamos tomar chopp. Acabou, não precisa fazer nada. Tá tudo em cima. Não, o brasileiro, ele se vira. Resolve. A criatividade. Resolve. Eu estou dizendo, você como empresário também, você sabe que você já pode. Não, a gente dá um jeito. A gente, inclusive, uma das grandes brigas que a gente tem aqui com esse negócio nosso, existe uma coisa que chama-se rider técnico. Quando vem um artista, ele manda lá uma lista de material lá pra gente. E esses caras aí, a maioria deles, se espelham em coisas lá de fora. Americanas. Americano, europeu. Então, o cara manda. Então, qualquer artista aí que. Não vou chamar de qualquer, por favor. Mas artista que não tem aquela projeção, não tem aquele público, não tem aquela grana, ele vem, ele pede um negócio da Daniela Mercury, você está entendendo? Eu falo, fio, até a gente tem um material legal, mas fala, bicho, pela sua disposição, a gente não pode fornecer isso daí. Você está entendendo? É um comercial, você pode comer um comercial. Esse filé a São Jacques, com essa grana não vai dar. Você também não tem esse gabarito. A gente tira o pelo, viu? A gente tem que se adaptar ao que a gente tem, né? Não, tem que se virar, a gente tem que resolver o problema. Resolver o problema. Não, o nego fala, pô, mas esse microfone não era isso. Eu falo, bicho, pro público isso daí não interessa porra nenhuma. Você está entendendo? O público está lá, ele quer ouvir, gostou. Essa coisa que você falou, essa preciosidade, esse preciosismo, mas você, não existe. Amara, não, eu já vi nos trabalhos da secretaria que a gente faz junto de som, é fantástico. Às vezes, esses músicos também que acabam querendo fazer um pouco de frescura. Um pouco de problema. Mas isso daí em cima, isso daí eu bato de frente. Eu falo, bicho, cara, dentro da sua realidade. Você está entendendo? Vamos menos, né? Menos, vamos trabalhar. Queridão, uma pergunta que eu fiz para um outro colega nosso aqui, que veio aqui também, sobre a questão, uma questão que é lógico, você vindo a levar esse pleito, né? Isso daí não vai fugir da sua mão. Como você pode aferir que uma cidade evoluiu em termos de cultura, em termos de esporte? Porque você pode, por exemplo, em termos de infraestrutura, você fala, bicho, nós fizemos mais 500 quilômetros de asfalto, nós fizemos mais 50 mil metros cúbicos de tratamento, nós fizemos tal coisa. Como você poderia aferir, você está entendendo, que no segmento de esportes, cultura e lazer, você ter avançado? Olha, primeiro, eu acho que você tem vários indicadores. Resumindo, no caso da cultura, você tem um indicador que são números de eventos culturais. Um deles. E você tem os indicadores, que é aquela atividade continuada, como oficinas culturais. Sim. Porque não adianta só você trabalhar o evento, se você não trabalhar a oficina, formação na cultura. Formação de plateia. Formação de artistas. É tudo. Você tem que trabalhar, você tem que ter indicadores que pegam os dois. Sim. Aliás, quando eu cheguei, aí eu faço uma analogia com a Secretaria de Esportes. Quando eu cheguei lá... Periquito estava lá com vocês? Ficou um período lá comigo, depois entrou o Abrão. Sim. E Periquito, gente boa, secretário de Valência, mandou um abração para ele. E aí, Samara, o que eu falei? Eu falei, não, a gente pode, porque me deram uma estatística medindo participantes em eventos. Eu falei, eventos é uma parte importantíssima, tanto que quando eu entrei tinha 114 eventos ligados à Secretaria de Esportes em 2015. Eu deixei em 2019 513. Foi de 114 para 513. Mas só isso não. Você tem os eventos esportivos e também tem a programação de aulas, o esporte de base, o esporte de rendimento. Então, a gente, no caso da cultura, você afere com número de eventos, espaços culturais, oficinas esportivas, formação de músicos, artistas e tudo isso. Sim. E no esporte é a mesma coisa.
você faz uma aferição com eventos esportivos, com participação em atividades continuadas, como aulas, aí você pega a parte competitiva, você pega a parte de base, de formação de atletas, tudo isso. Então eu vejo a questão muito mais ampla do que... Porque às vezes o gestor público, ele gosta de muvuca, ele gosta de coisa que aparece. Sim. Então faz um show que deu 20 mil pessoas, ele fica feliz. Agora, o dia a dia da oficina cultural, da formação, é muito importante. No esporte, a corrida, né? a gente lançou a Maratona de Campinas, junto com o Vaninho, com o pessoal, corridas nos distritos. A maratona é a 12ª cidade do Brasil que fez, hoje está no 6ª, esse ano, semana passada, 2 semanas, já vai ter a 6ª maratona. A pandemia cancelou, mas não tem problema. Não, esse episódio que está acontecendo é extraordinário. E não mas tudo isso é importante. Agora, o dia a dia, a formação de atleta é tão importante quanto. Sim, então, eu meço dessa maneira mais ampla, Samara. Não é simplesmente com quantidade de pessoas. Nós saímos, quando eu assumi a secretaria, tinha quase 500 mil pessoas participando de eventos. Eu deixei com quase 900 mil. A gente avançou muito. Mas só isso não, avançamos em todos os quesitos. Os aspectos qualitativos e quantitativos. Isso, e de formação de atletas, de formação de competição, de tudo isso. Quanto tempo está aí, João? 26. 26. Vou lhe fazer a última pergunta. Última pergunta. Deixa eu tomar a última gole. Por favor. Fiz uma pergunta aqui para o colega que veio aqui. Isso, Salvetti. Que se colocou como candidato à vereança. Isso. Correto? E perguntei para ele sobre um assunto que é um verdadeiro transtorno. Um verdadeiro transtorno. Pode se colocar como verdadeiro transtorno na vida da cultura de Campinas. Nós tivemos um teatro que era o Teatro São Carlos, era um teatro de ópera. Isso. Que foi demolido pelo prefeito Rui Novaes. Paga até hoje, hein? Que não se sabe, né? Se falaram que haveria um problema estrutural. Ou seja, derrubaram um teatro, que eu conheço um teatro, eu não conheci esse. Ele é contemporâneo de Dom Pedro de Ribeirão Preto, é isso? Não, ele é contemporâneo, ele é praticamente a mesma planta do teatro que tem na Barra Funda, que é o Teatro São Pedro. São Pedro. O Dom Pedro II é um teatro que tem em Ribeirão Preto, que é maior. Ele é maior. O teatro de Ribeirão, ele é quase do tamanho do Municipal de São Paulo. É na Praça 15, Ribeirão Preto. Do lado do Pinguim. Lindo, teatro lindo. Tem lá o forro da Tomiotaki. Maravilhoso. O som é uma bosta, acusticamente é uma bosta. Mas também não vem ao caso. Eu já trabalhei muito lá, já levamos estrutura para trabalhar lá. Esse teatro é parecido com um que é o Teatro São Pedro. Se vocês quiserem ver, entrar no site, é um teatro que tem na Barra Funda, em São Paulo. Pedro, Barra Funda. Teatro São Pedro, que era como esse que a gente tinha aqui. E aquela velha história, derrubar. Outro dia até comentei isso daí, um camarada mandou uma foto para mim do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que era uma construção também do começo do século, que os caras meteram a picareta. Ou seja, a gente tem ainda essa coisa de ficar quebrando coisas que efetivamente não se deve quebrar. Nós temos hoje 2 aparelhos, 2 teatros que a gente pode considerar com uma certa capacidade para se trazer eventos, que é o Teatro Castro Mendes e o Centro de Convivência. E eu na década de 90, entre 95, quando praticamente comecei aqui a empresa, até 2006, 2007, a gente não saía de dentro do Centro de Convivência. Não por prefeitura, não, particular. Eu lembro. Particular. Eu acompanhei. A gente fazendo som lá embaixo, lá vinha companhias, etc, etc. Em resumo, eu não lembro desses 2 equipamentos estarem funcionando simultaneamente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quebra um, arruma outro. Aí reformaram o da PUC, meteram a PUC deu um ar-condicionado para o Castro Mendes, só que se ligava o ar-condicionado não dava para ouvir quem estava tocando. Ou seja, sempre um puta problema. Continuando. Quando fecharam o Centro de Convivência, me chamaram para
uma plenária, não sei se é isso, se é assim que eu posso falar, dentro do Salão Vermelho da Prefeitura. É uma banca de especialistas, estavam lá, uma banca de notórios estavam lá, e a pauta era a reforma do Teatro de Centro de Convivência, né? E aí um puta monte de coisa. E cifras assim, estúpidas, né? Quando o cara falou 50 milhões de reais para arrumar o teatro, eu fui embora. Aí tem um amigo meu até falou, porra, bicho. Eu falei, não, bicho, eu não aguento. Eu passo mal. Quando eu ouço as coisas, eu passo mal, né? Todo mundo sabe que não é isso. Mas o artista, às vezes até o produtor de arte, ele tem uma dificuldade em avaliar essas cifras. Você sabe quanto custa uma casa? Você vai numa casa ali no Botafogo, no Guanabara, uma casa média, custa 400, 500, 600. Você vai lá na Nova Campinas, custa 1 milhão, 1 milhão e 200. Você vai lá no Gramado, a mansão custa 4 milhões, 5 milhões e assim por diante. Mas para você avaliar esse tipo de coisa, você está entendendo? É uma coisa complicada. É igual, ninguém sabe quanto custa uma estrada, quanto custa um pontilhão, um viaduto. Você está entendendo? E o camarada, o Salvetti, falou, vamos colocar isso daí à minha disposição. O meu vocativo é colocar isso daí em se privar, esses espaços. Eu falei, porra, eu sou um cara de direita, eu sou um cara liberal, você está entendendo? Mas eu acho que quando esses recursos são pequenos, quando essa infraestrutura é pequena, ela é muito pouca para que você possa privatizar, para que você possa dar. Você dá o Castro Mendes para a privada, você dá o Convivência para a privada, e você acaba privando, né, um grande número de pessoas de ter acesso, né, pequenos produtores, enfim, na sua cabeça, que eu, graças a Deus, eu tenho um pouco de... Inclusive, eu conversei com engenheiros, amigos meus, os problemas do centro de convivência, não, isso daí dá para resolver, não é com essa cifra, né? Problemas de calafetação, mas problemas de estrutura física não tem, o teatro ele é íntegro, tal. A gente pode arrumar isso daí, não com essa barbaridade de dinheiro. O que você faria? Você está falando do... O que a gente vai fazer com isso daí? Que bom se essas duas estruturas estivessem à disposição. Tamara, eu também não tenho preconceito nenhum de privatizar. E acho que tenho uma história de preservação do patrimônio. Vou dar um exemplo para você. Na Estação Cultura tinha o Galpão dos Lemos. Sim. Estava quase... Até pensou em levar a orquestra para lá. Mas no fim não deu. Não dá, porque não tem acústica lá, não tem nada. Você sabe que hoje é um centro de ginástica lá, né? Sim. Fantástico. E foi a Está sendo utilizado. A Secretaria de Esportes, quando eu era gestor, aliás, tive apoio da iniciativa privada que mandou... Vou falar aqui, a Cunzolo, do Fábio lá, que é uma empresa de guindaste, cedia aqueles guindastes automáticos para consertar aquele telhado, que é um negócio de 150 anos. Eu sei. Tá tesourona de pau. Está indo até hoje, está indo bem. Então eu tenho uma paixão pelo patrimônio cultural. Sim, aquilo é um patrimônio cultural. Resposta para você. Primeira coisa, o centro de convivência reformado, você tem que fazer o estudo de viabilidade. Por quê? Se você for privatizá-lo, você vai jogar um custo de bilhete, de ingresso para as atrações muito alto. Sim. E você perde a função social da cultura. Sim. Então, eu entendo hoje, até que me prove o contrário, que o município pode fazer parcerias, mas ele tem que ter a gestão. Aquilo tem que ser de interesse público. Por quê? Vai ter a campanha de popularização do teatro? Tem que ser lá? Tem que ser lá. Tem que ser lá. Ah, mas nosso amigo, qual que é o nome do nosso amigo lá? Hoje teve uma polêmica terrível, o Tom Crivellaro, né? Tom. Mas o Tom tinha uma lei que passava para eles lá. Aí houve um questionamento, a prefeitura mandou uma nova lei, que a prefeitura faz hoje. Então o Tom que lançou isso tem o seu valor, mas houve uma mudança de lei nessa história. Sim. Então assim, eu entendo que a cultura e o esporte, por exemplo, o Clube Concórdia estava parado do lado do viaduto Cury. Do lado do viaduto. Nós fizemos uma parceria com troca de IPTU sem entrar dinheiro público. Hoje é uma academia
Com tatame, Popular. tudo popular. Popular, eu nem sabia disso. Você não sabia disso? Não, eu sabia que ali era o Bom Prato. Em cima. Em cima. Em cima do Bom Prato? Os caras vão puxar ferro lá. Não só olha puxa ferro, olha que não. bacana. Uma parte puxa ferro, outra parte faz arte marcial, dá golpe, e outra parte eu não sabia. aberto. Eu não Maravilhoso, sabia. são Eu espaços. não sabia. É um orgulho da minha gestão. Eu não sabia. Orgulho. É um prédio bonito. É um prédio. Fizemos um grafite na frente, Samara. Você fica muito sobre o Barão Geraldo. Eu adoro fico, não, o Barão. é verdade, eu fico Você muito tem que aqui. andar mais pra cidade, Eu rapaz. fico. Você fica. Não, eu passo lá direto. Você é igual um amigo. Eu passo lá direto. Um amigo meu, Valdir Terrazan, que não Conheço, sabe encontrei ontem o Terrazan. O Terrazan não sai de Barão. Tomamos um café de máscara. Assim, não, de vocês não longe. têm condição, vocês não saem de Barão, vocês estão amarrados aqui. Amarraram o umbigo de vocês aqui. Então, assim, eu acho o seguinte: o convivência. O governo pode fazer parceria, mas se transformar só em privado, eu acho que perde a função social. Completamente. É assim como o centro de convivência, assim como o Castro Mendes também. Como Castro tem a sua função. Eu vejo lá Castro É um Mendes, patrimônio de Campinas. Eu acho que o poder público... Não se pode abrir mão disso. Não, o poder público, ele pode fazer parceria, ele pode, mas tem que ter coisa clara, transparente, e dizer assim, olha, está resguardado o interesse público e o interesse social. Eu sinto, até está passando um pouco o nosso tempo aqui, mas eu sinto, tem o pessoal da cultura, tem aquele pessoal da cultura, principalmente aqui o pessoal de Barão Geraldo, assim, tem a minha pessoa como uma pessoa, vamos dizer, áspera, né? Não, eu acho que é sincero. Mas isso é uma mentira, isso é uma fachada, eu tenho uma preocupação muito grande com isso daí, você está entendendo? Que eu sinto esses grupos menores, eu tenho saudade, eu tenho nostalgia de trabalhar no centro de convivência, de ser chamado por uma empresa particular, por um produtor particular, para montar um som para o cara, montar um som para a luz para o cara. Tem que ter espaço para o particular fazer, cobrar, ganhar seu dinheiro, que merece. Sim. O cara da cultura tem que ganhar, porque ele tem que sustentar sua família. Sim. E tem que ter espaço social também. Coisa muito clara. E vamos montar de novo o bar do argentino. Né? Você sabe aquela piada do Chiquinho do Pandeiro com o argentino? Isso é famosa. O Chico do Pandeiro é amigão meu, sabia disso? Sim, não. Francisco Pericinou. Pericinou. Tem aquela, que eu inclusive já falei aqui, vou falar disso. Sabe que ele parou de beber? Sei, Você sabe ele virou um boêmio de padaria. Boêmio de padaria, que ele chegou o Adrian chegou para ele, né? Chico, eu gostava mais de você quando você bebia. Aí o Chico falou, também, Adrian, eu gostava mais de você quando eu bebia. Dário Sade. Foi um prazer. Olha, bom pra caralho. Bom pra caralho. Valeu. Dário Obrigado, Sade, obrigado. sensacional. Obrigado. Gente, um abraço.